acho que a ideia de gravar de fato, assim, de dar cabo nesse projeto, veio quando eu mudei para Porto Alegre. Então foi ali por abril de 2023. Meu nome é Juan Pablo Vieira Duarte. Eu assino como Junas no meu projeto musical. E a primeira música que eu gravei no álbum, agora que eu lancei, Posso Dizer Que Eu Te Amo, eu tenho a impressão, né, as coisas vão se misturando assim no meio dos processos, e como essas músicas, de certa forma, muitas delas são muito antigas, mas eu lembro que foi Um Só Dois, que é a segunda faixa do álbum. Nunca mais tive notícias de você. Como vai? Eu preciso saber. Porque, assim, fazendo meio que uma retrospectiva da composição, eu fiz ela ainda quando eu morava em Capão da Canoa, com meu querido amigo Vinícius. O Vini, ele também era compositor, também era músico. É músico, no caso, né, até hoje. E eu lembro que a gente fazia muitos exercícios, compunha muita coisa juntos, assim, por brincadeira, muita coisa que até se esqueceu, deve estar no celular gravado em alguma coisa, mas nunca foi pra frente necessariamente. Lá de cima da Mas a gente sempre tinha um convívio muito intenso de criação musical. Principalmente, quase todos os dias a gente pegava violão, tinha um monte de violão na casa dele. Então a gente catava um violão e ficava brincando, ficava fazendo alguns riffs, fazendo algumas frases, algumas melodias, mas isso era meio que constante, era meio, fazia parte de um certo convívio artístico. E ao mesmo tempo não tinha nenhum necessariamente pretensão maior, até talvez por causa do lugar, por causa da cidade. Capão da Canoa, como uma cidade pequena, existem meio que poucas alternativas. O que eu conhecia tinha um estúdio só. Eu não estava tão ligado assim com a cena musical, a não ser meio que um alter ego meu que fazia muito reggae na praia. Tudo faço, tudo posso ser. Apesar de não fazer o menor sentido com a minha personalidade, não fazer o menor sentido com a minha prática artística, mas eu fazia muito reggae e tocava volta e meia assim, em alguns lugares, em bar, em uns projetos que existiam lá. E eu lembro que essa música surgiu, se não me engano, pode ser uma memória falsa, mas se não me engano, depois de assistir uma entrevista do Paul McCartney, falando como ele compôs o Blackbird, que tinha lá um laço, uma coisa meio que tipo, uma frase que ele gostava muito de Bach, mas que ele queria brincar com certas cordas específicas, tipo a misona e umas agudas, assim, não todas, tipo umas 3 ou 4 cordas. E dele explicando e tudo mais, que era meio que justamente essa ideia de um exercício de composição. E daí eu fiquei com isso na cabeça e daí, brincando, eu quis compor uma música só com 4 cordas, né? As 4 primeiras cordas, de baixo para cima. E daí eu fui brincando, fazendo certos shapes, fazendo certas formas, até meio que se consolidar mais ou menos na sequência, na ideia da canção. Curiosamente, muitas dessas músicas, assim, principalmente as que eu fiz de certa forma um pouco mais no meu mundinho, assim, sem me preocupar tanto em questões mais técnicas ou práticas, elas sempre foram pensadas para voz e violão. Que toda estrada dá pra lugar nenhum. Eu tive várias incursões diferentes, assim, em questão de composição. Eu começo a compor uns
13, 14 anos. Começou com violão, na verdade, com 12. Pra tentar fazer amizade na escola. Ponto. Esse era o único objetivo, claro. Começo a cantar um pouco antes, em coral e coisa do gênero, em grupos escolares. Mas começou com violão com 12, e eu acho não, mas com 12 aí começam a vir também ideias de composição. Às vezes me sinto assim, tão impotente. Às vezes confesso assistir tua face no monitor. Tentar fazer coisas minhas. Com 14 eu começo a tocar em certos festivaizinhos. Em Osório, principalmente, cidade do interior do Rio Grande do Sul, do litoral, né? E aí começam meio que essas preocupações de gênero e tudo mais. Na época eu gostava mais de rock, fazia muito punk. E daí quando vou envelhecendo existem certos hiatos, vem um pouco reggae, meio colateralmente também, talvez nessa mesma pira de fazer amizade. E aí, eventualmente, eu acho que com um certo amadurecimento vem essas referências mais antigas. Talvez justamente Jorge Versilo, Djavan, Milton, alguma coisa de Gilberto Gil, mas muito esse grosso, assim, meio brasileiro, música brasileira e tudo mais. Da minha mãe, que é muito do música de novela. Música de novela, eu acho que até hoje, de certa forma, é uma coisa que pauta muito, assim, uma certa forma de identidade, de composição, o que eu acho engraçado. Porque, ao mesmo tempo que acho um pouco cafona, ressoa demais. Ressoa muito, 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 muito. Até Ivan Lins, sabe? Pra mim é muito claro que isso remete a alguma coisa mais profunda, tanto na forma como eu ouço música, tanto na forma como eu penso música e componho. Apesar de ter, sim, meio que uma piraçãozinha, uma coisa diferente, uma coisa eletrônica, acho que fundamentalmente claro que retorna a isso. E aí novas referências vão se acavalando também, tipo Arthur Russell. O Love's Everything in Me, o World of Echo, tudo isso de certa forma acho que atualiza, dá um novo patamar também um pouco mais moderno, um pouco mais contemporâneo, apesar de ser mais antigo também, mas de certa forma mais ou menos da mesma época. Mas brincando um pouco mais também com elementos eletrônicos, com efeitos e tudo mais, dá uma sofisticação, assim, em questão de referência pelo menos, do que é possível fazer com essas músicas que como base são muito assim, música MPB, música popular, coisa de festival da Globo, etc. Até semana passada, essa rua era abstrata pra mim. A música que eu mais gostei de gravar foi Ontem. Eu acho que é a faixa 7 do álbum. Soube que toda estrada dá pra lugar nenhum. É muito engraçado, assim, porque não era necessariamente uma música que eu esperava que fosse suficientemente interessante até pra participar do álbum. Que eu fui cortando várias, assim, no meio do processo, e essa foi sobrevivendo. Aí quando eu fui realmente produzir ela, não sei, eu acho que a música é tão aberta e tão simples que fluiu muito, assim, tanto as vozes, a guitarra que eu coloquei. Nossa, assim, cada frase que eu fazia de guitarra eu ficava, nossa, gente, você tem que ouvir isso. Isso foi também um certo desafio de pensar elas como uma música completa, se era para colocar outros elementos, se era para colocar, sei lá, guitarra, bateria, percussão. Então isso ainda estava muito geral, até que
eu conheci, bem na época que eu cheguei, em abril mesmo, eu conheci o Pedro Acosta, meu querido amigo, produtor musical. E a gente começou a ensaiar ali por abril, por junho talvez, as primeiras gravações desse álbum. Isso em 2023 ainda, que é o mais curioso. E daí a gente tentava meio que gravar, tentava adicionar certos elementos, alterar algumas coisas, meio que tipo, porque ele tem um home studio. Isso eu descobri depois de um certo tempo, que ele tem um home studio. Uma série de coincidências, na verdade. A gente já tinha, de certa forma, construído ali uma amizade, mas isso nunca tinha se comentado, de certa forma, que ele gravava. Que ele era um profissional da, de- da música. E daí, eventualmente, quando isso veio a cabo, a gente foi testando, mas nunca chegou a se concluir. Aí isso realmente se transformou em um marco, de certa forma, ou talvez uma ansiedade, quando aconteceu uma coisa muito trágica, na verdade, quando faleceu a minha professora de música, a professora Agnes Chimini, que é a professora que me acompanhou ali durante 5 anos da minha formação, ali entre 2014 e 2019, e ela veio a falecer. Sim, tudo passa como um vendaval. Chuva lava tudo no final. Vejo tudo isso num cristal nesse teu olho azul. Todo dia parece igual, mas um ciclone extratropical, enterrando o brilho natural nesse teu olho azul. E isso gerou uma certa angústia no sentido de, poxa, eu empurrei muito, sim, sabe? Tipo, empurrei, fui empurrando, infinitos motivos, e até de certa forma porque era um período de adaptação em Porto Alegre. Mas todas essas coisas meio que foram atravancando ou servindo de desculpa para não dar continuidade no projeto. E quando vem e acontece meio que esse marco assim, trágico na minha vida, do falecimento da Agnes Chimini, parece que cai uma certa ficha de tipo, tá, na real, isso tem que acontecer, isso daqui tem que dar cabo. Perdi muito tempo a troco de nada, então isso tem que acontecer. E eventualmente, ali por 2024, né, eu começo a gravar no home studio do Pedro, só que sozinho ali. Então eu pego ali por outubro, entre outubro e novembro, começo as etapas de pré-produção, a tentar organizar as músicas, escolher elas, ver quais fazem sentido uma com a outra. Eu tinha mais ou menos, na época ali, em torno de umas 30 composições que eu achava que faziam sentido num projeto musical final, num álbum. Tanto que a princípio, na verdade, estava tentando ser um pouco mais modesto e fazer tipo um EP, simplesmente para inaugurar minha página no Spotify. E eventualmente eu percebi que tinham mais músicas que faziam sentido, entre as antigas e as novas que eu compus em Porto Alegre, tinha um nexo, tinha uma conexão. E ali por dezembro mesmo, aí eu comecei realmente a gravar todos os dias. Eu pegava e ia no home studio do Pedro, pegava e gravava alguma coisa, alguma frase, algum trecho, alguma faixa, alguma melodia, algum solo, ia alterando. E aí começaram também, por causa dessa decisão, né, de gravar sozinho, de produzir sozinho, começaram também as primeiras dificuldades, porque eu convivo muito com o Pedro. Então, certas coisas eu fui aprendendo com ele, assim, de questões mais técnicas de mixagem, de engenharia de som, de masterização, de, sabe, como usar o Ableton Live, por exemplo, que eu não fazia a menor ideia como é que usava. Eu acho que nesse longo tempo de convivência com o Pedro, eu sabia como gravar, parar e botar pra tocar de novo. Nada mais, não sabia que era um plugin, não sabia que era um efeito, não sabia como usar ele, de certa forma. Sabia coisas de uma forma muito abstrata também, sabe? Tipo, o que é um compressor? Não sei. Aí, nesse momento, eu comecei a aprender na prática mesmo. Para que servem todas essas coisas? E também perguntando, né? Óbvio. Tipo. E é engraçado porque a primeira ideia, isso eu conversei também com meu outro amigo, o Lucas Bellator, Lucas Expeditor Sounds, e com o Pedro Acosta também, sobre como o meu desejo principal com esse álbum era registrar essas músicas. A ideia principal era registrar essas músicas e fazer com que elas fossem simplesmente uma questão de documento histórico dessas composições que eu tinha feito
há uns quantos anos atrás, né? Uns 2 anos atrás, 2, 3, e para elas não se perderem. Eu tinha uma certa ansiedade de que isso fosse ficando datado a ponto de que eu não tivesse mais interesse nenhum em mostrar elas, de qualquer forma. Então a primeira ideia, inclusive, era gravar no celular. Era fazer com que essas músicas fossem só, tipo, botou play no celular, gravou, organizou, lançou. Mesmo que fosse meio, tipo, improvisado e tudo mais. Tava bem despretensiosa a ideia. Bem 100% despretensiosa. Só pra um certo respeito até, tipo, a mim mesmo, de certa forma, sabe? Tipo, poxa, fazer uma música muitas vezes é bem chato, bem difícil, bem complicado. Eu adoro, eu amo. Mas esses dilemas no meio da composição que, sim, tipo, quebra a cabeça, sabe? Isso é uma semana que tu tenta tocar e não sai nada. Que tu vai insistindo e só vem frustração. Então, cada uma dessas músicas, teve umas músicas que eu cuspi ela inteira, mas teve muita música que teve trabalho, sabe? Teve, tipo, 1, 2, 3 meses de tipo, esforço mental, esforço criativo, esforço de sensibilidade e tudo mais. E são poucas as músicas que dão cabo, que se concluem. Então, botei, sei lá, centenas de músicas. Essas foram as músicas que eu considerei que estavam prontas, que faziam sentido. E aí, jogá-las fora me pareceu, assim, de um desperdício, assim, de uma bobagem, sabe? E aí, eventualmente, quando eu começo a gravar elas, com um bom equipamento, né, com bons microfones, com o básico necessário para se gravar uma música com uma qualidade boa, eu percebo que outras preocupações vão surgindo. Eu percebo que existia no momento espaço sim para colocar outras coisas, e isso me interessou mais. Ou seja, eu gravo todas elas em um espaço curto de tempo, em questão de, sei lá, de menos de uma semana eu tinha todas gravadas, e eu percebi que no próprio processo de gravar, parece que o interesse por essas músicas, que nesse momento estava um pouco mais colateral, começou a crescer, começou a ver, tipo, poxa, eu acho que dá pra colocar uns efeitos, dá pra colocar uma guitarra, dá pra colocar alguma coisa, outras vozes também, dá pra renovar elas, pra mim mesmo até. Todas essas coisas eu acho que foram empurrando várias músicas pra direções até meio que nem eu imaginava que poderiam ir pra essas direções. Tipo, muitas músicas que a princípio eram muito só voz e violão, só meio que duronas nisso, acabaram enveredando pra certas coisas que meio, tipo, até hoje eu acho interessante, assim, não sei de onde surgiram meio que justamente dessa reação ali no processo. É muito engraçado mesmo essa diferença, por ter participado, por ter feito basicamente tudo sozinho, que não é verdade, por mais que tenha feito sozinho, meio que, tipo, existiu 1 milhão de ajudas, mesmo que sem querer, meio colaterais, meio... Bom, a ajuda fundamental do Pedro, né, que basicamente abriu lá o estúdio e deixou eu usar o que eu quisesse, por quanto tempo eu quisesse. Mas pelo menos, por a grande parte do processo ter sido muito individual, muito particular, é muito engraçado ver todas as diferenças, assim, de postura em relação às minhas próprias músicas. Então, tipo, ontem foi a música que eu adorei gravar, que foi uma diversão do começo ao fim, que eu não queria parar de mexer. Até foi uma certa postura um pouco certa, tipo, tá, deu, chega, tá começando a ficar bagunçado, né? Mas foi o que mais gostei de fazer, mas não necessariamente é o que eu mais gosto de ouvir. Meio contraditório, assim, mas eu acho que faz sentido. Eu gosto muito de ouvir ela. Mas aí, se a gente pensar que eu gosto mais de ouvir, eu volto pro começo. Achei ela dançante, achei ela legal, achei divertida. Tanto que foi a que virou clipe, né? Eu volto pro começo, de onde já nem sei porquê. É só imaginar, te encontrar, estar com você aqui. Eu mesmo desconheço alguma forma de dizer como é que é acordar, me arrumar, ver o tempo passar, sentir. Mas foi. Eu acho que isso revela, de certa forma, como o fazer a música, no caso, ela tem tantas etapas tão diferentes, assim, tão profundamente diferentes, sabe? Desde o momento onde tu cria a canção no violão, vai construindo sobre ela e tudo mais, até o momento, assim, gravar uma música é totalmente diferente de tocar ela ao vivo, sabe? São outros, isso eu converso muito com o Pedro.
preocupações completamente distintas, assim. São interesses completamente distintos, são emoções diferentes, sabe? Tipo, quando tu tá tocando pra gravar, tu tá tocando pra uma tela de computador, pra um monitor, às vezes pro engenheiro de áudio, sei lá, não sei. E isso, assim, te transporta pra outro espaço, pra outra circunstância, pra outro estado mental até, de tipo, sabe, de expressão. E aí, pensando nas que eu mais gostei de compor, eu acho que é engraçado também porque daí é um outro universozinho particular. Eu acho que se é pra comentar, por exemplo, a Beabá. Sabia o beabá dessa vida sem porquê. Não tinha mais vontade de sofrer, de sofrer, de sofrer. Isso também é um problema da composição. Quando eu era muito novo, assim, com 14, 15 anos, uma coisa que me incomodava muito era falar em voz alta o que eu escrevia. Não gostava, achava meio bobo, achava meio tosco. Era muito difícil defender, assim, mais ou menos, aquilo que eu estava tentando expor na letra. Isso meio que foi mudando gradualmente, por um milhão de motivos, mas por questão de método também. E Beabá é muito engraçado porque são coisas assim... A maioria das músicas são meio melancólicas, mas essa assim, ela tem meio que tipo, quase uma constatação assim, de uma perda, uma coisa assim muito forte. E que eu não acho clichê, eu não acho bobo, eu não me sinto envergonhado de falar essas coisas, porque eu acho que elas combinam muito, eu acho que se cria um clima muito bom, e eu acho que quando se consolidou esse clima e a letra saiu de uma forma que combinasse, que fizesse sentido com toda a construção, eu acho muito bacana assim, que ter essa constatação, ter essa realização e querer mostrar realmente. Tipo, olha só o que eu fiz, sabe? Bruno também. Basta dizer que eu te amo pra entregar meu coração. Eu sei que foram tantos desenganos, mas no teu peito eu quero meu lugar. Eu acho que ela tem uma progressão bacana, bonita, que veio de uma forma muito fluida, e é muito engraçado também perceber essas questões mais intuitivas, assim. Que é muito prazeroso quando tu tá ali com 3 acordes, tu pensa, poxa, pra onde é que eu vou? E eventualmente, de tanto testar, tu alcança exatamente aquele momento, aquela circunstância que aquele acorde consegue transparecer. Eu acho que tem esse prazerzinho, que muitas vezes em músicas um pouco mais circulares, talvez, que tem muita música circular nesse álbum, talvez fique um pouco fora, mas quando existem essas transições, ou essas mudanças de clima, assim, na canção, acho muito, muito bacana a forma como os dedos vão ali arquitetando a própria sentido, a própria direção, o próprio interesse na conduta, assim, na condução da música. Tem um prazer até, tipo, vem acoplado no final da composição a necessidade de mostrar para outras pessoas. Não por validação necessariamente, mas por... eu quero falar isso. Até meio que uma coisa meio histórica, tipo, da música ser uma forma de falar certas coisas, pode ser também, mas eu sinto que, até assim, se eu recitasse o que está escrito ali, não ia fazer muito impacto, mas por estar daquela forma, eu sinto que vem junto, assim, essa necessidade de, tipo, jogar.